Então seja bem-vindo. E hoje eu tenho novidades, né? Eu estava sumida aqui, eu estava descansando um pouco da viagem, mas deixa para descansar, né? Quando eu estiver no caixão. Então, se você tem algo para fazer e você está com sono, você quer dormir, você quer descansar, deixa para descansar quando você estiver no caixão. Porque enquanto você tem vida, você tem que aproveitar o tempo que você tem para você cumprir o propósito que Deus entregou nas suas mãos. Jesus, ele nem dormia, ele atravessava as noites, ele atravessava o lago, ele ia orar no monte e ele estava a todo vapor cumprindo a sua missão. Então ele falava assim para os discípulos: gente, almoçar, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, gente, que nós sejamos como Jesus. E eu quero hoje falar um pouco, né, sobre o meu lançamento do meu livro. Já estou com o livro aqui, tá? Quero falar rapidamente sobre ele. Eu sei que hoje é 25, você quer descansar, você quer fazer alguma coisa. E eu vou falar rapidamente sobre esse lançamento, sobre o que aconteceu. Eu tenho novidades para contar para vocês. Então, fica aí rapidinho. Já vamos enviar agora esse aviãozinho para outras pessoas assistirem. Então, para quem não me conhece, para quem vai assistir esse vídeo pela primeira vez, eu sou Safira Macedo, tá? Eu sou professora de formação, né? Sou pós-graduada, sou professora de língua portuguesa, redação, arranho um pouquinho de inglês aí. Ultimamente, né, Deus tem nos colocado em nossas mãos um ministério pastoral e nós estamos aí ativando identidades, né, de pessoas, trabalhando com esse ministério de levantar almas, de ganhar as almas. E ultimamente Deus tem me mostrado muitos insights e eu resolvi escrever um livro em que eu falo um pouco de toda a minha trajetória, assim, toda a minha trajetória não, mas de coisas que eu aprendi com o Senhor, de coisas que Deus me revelou. Opa, sejam bem-vindos, vamos assinar aqui para todo mundo que está entrando, é rápido que eu vou falar aqui com vocês. Então, eu trabalho aqui no meu Instagram, então eu tenho um curso de redação, por isso que vocês vão ver lá alguns posts de redação para o Enem. Então eu trabalho só com redação para o Enem, então eu vou colocar alguns posts porque eu lanço o curso nessa área. Também falo sobre identidade, então minhas lives geralmente trazem sobre propósito, identidade, despertamento, mudança de mentalidade. E aí eu escrevi um livro em que eu trago assim temas polêmicos. E eu quero falar um pouco sobre essa minha trajetória. Então eu tinha uma vontade de escrever um livro. E eu achava assim que era só, né, os filósofos, pessoas importantes, pesquisadores que podiam escrever um livro. Eu achava que eu, uma mortal, não poderia nunca escrever um livro. Mas quando Deus começou a ativar em mim essa identidade, Ele começou a me mostrar que o nosso potencial está dentro de nós, está adormecido, enterrado assim como Ele fez a terra para o homem e colocou todos os minérios debaixo dela. O que o homem faz? Ele escava, tira aquele tesouro e ele enriquece a terra. Então eu quero dizer uma coisa para você. O primeiro ponto: você quer mudar de vida, você quer ter uma transformação, você quer ter prosperidade na sua vida, então você tem que desenterrar um tesouro que está dentro de você. Aquilo que você está procurando, que você quer mudar na sua vida, você não vai encontrar na namorada, no namorado, no marido, no trabalho, numa mudança geográfica, numa viagem. Você vai encontrar dentro de você. A transformação que você quer é dentro. Então tudo começa de dentro para fora, porque é daí que vão sair os tesouros. Então eu quero dizer que esse livro aqui é um filho que eu pari, tá? Esse livro aqui, até 2019, ele só existia nos sonhos de Deus. Só existia no pensamento de Deus. Deus estava assim: meu Deus, eu coloquei um tesouro, um diamante dentro da Safira e ela não sabe que está lá dentro. Então esse livro estava dentro de mim, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Eu precisava descobrir que isso estava dentro de mim, Deus precisava me mostrar. E aí, quando eu dei atenção, eu comecei a gerar ele, comecei a gerar, e aí ele saiu. Então, gente, o que você vê no mundo, do lado de fora, casas, construções, prédios, tecnologia, tudo isso o homem tirou de dentro dele, porque Deus colocou lá dentro o tesouro. Então eu trouxe uma palavra para ti. Você pode, a partir de agora, projetar um novo ano para você. Não espera o novo ano começar, você começa a projetar agora, para escavar um tesouro que está dentro de você. E você vê assim, alguém falando assim: tal livro é um best-seller. Eu tenho certeza que aquele autor nunca pensou que aquele livro seria um best-seller.
E aí se tornou, e aí ele começou também, né, a ganhar muito dinheiro com isso. Então a vida da gente muda quando a gente descobre um tesouro que estava dentro de nós e a gente expõe para o mundo e o mundo precisa daquilo. Eu quero te dizer que aquilo que cada um de nós carrega, o mundo está precisando. E tem pessoas que estão com problemas porque você não desenterrou o tesouro que está dentro de você. O seu tesouro vai ajudar muitas pessoas. Então o meu tesouro, por enquanto, é esse livro que eu desenterrei dentro de mim. E aí vocês veem, né, que a capa dele é bem amarelona. Aqui não tá muito aparecendo que é amarelão. Amarelão. Aí alguém fala assim, por que essa capa tão amarela? Alguém já falou pra mim, por que essa capa tão amarela? E eu adorei ter feito essa capa amarela. Eu quero dizer que eu trabalhei em todo o processo editorial desse livro, tá? Todo o processo foi eu, diagramação, capa, olha só, capa, olha, tá? Eu trabalhei, por quê? Porque quando nós descobrimos nosso potencial, a gente pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos que nós podemos fazer. E é assim que Deus pensa a nosso respeito, Ele pensa muito mais do que aquilo que nós queremos. O que é que você está esperando de Deus? O que é que você está esperando que Ele faça? O que você quer tanto, que você almeja? Eu quero dizer que aquilo que Deus tem para você é muito mais do que aquilo que você espera. Então eu pensei que eu ia escrever apenas um livro e de repente eu escrevi, ainda fiz a edição, diagramação, capa, tudo do livro. Eu só mandei a uma editora imprimir ele. E por que a cor amarela? Porque eu, utilizando a psicologia das cores, o amarelo, ele transmite a fome. Então, se você perceber, as fachadas de restaurante, de lanchonetes, é amarela, né? Da McDonald's, amarelo com vermelho, da Bob's, da onde? De onde que você vir, você vai ver que é tudo amarelo, porque o amarelo transmite fome, né? O amarelo também transmite conhecimento, o amarelo também simboliza a educação, né? Então, essa foi a intenção da pessoa olhar e sentir um desejo, uma atração pelaquela cor. Aquela cor que chama a atenção de algo para a vida que ela está precisando. E por que o roxo? O roxo tem a ver com espiritualidade, com coisas celestiais, com coisas que tem a ver com propósito, que tem a ver com destino. E aí, o nome do livro é esse. Então, gente, tudo aqui é intencional. E Chaves, porque quando a gente fala Chaves, a pessoa pensa até que é o Chaves, né, do seriado, mas não, eu coloquei a imagem de propósito da chave, que é para você entender que é só com a chave que a gente abre uma porta. Sejam bem-vindos. Dos girafas, é verdade. Então, se você prestar atenção, fachadas de restaurantes, elas são de coisas de comer, é tudo amarelo. Então, olha só, chave, eu quero dizer que é só com a chave que você vai abrir portas. Talvez aquela porta que você está esperando tanto tempo para Deus abrir, talvez você precise de uma dessa chave aqui, ó. Aí você vai dizer assim, Safira, então você sabe tudo agora? Não. Eu tô no início. Eu quero dizer assim que eu tô assim como aquele foguete que tá levantando voo assim, ó, e tá começando a sair bastante fogo, fumaça debaixo dele. Então eu tô decolando. Eu quero dizer assim que agora é o momento que eu estou decolando. Eu quero dizer que isso também foi graças ao quê? A investimentos que eu fiz. Então, a segunda coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite é que você precisa investir na sua vida. Você precisa investir. O Senhor, Ele é o maior investidor que tem no mundo. Eu tenho um capítulo que fala sobre o projetista e o investidor. Deus, Ele é o maior investidor. Todos os recursos que já passaram na tua mão, foi Deus que te deu. Mas eu trabalho para isso. Sim, mas Ele te deu conhecimento, estrutura, te abriu portas de emprego. E aí você faz o que com o dinheiro? Você tem que pegar esse dinheiro também e investir em você, porque você é a coisa mais importante. Não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu trabalho, é você. Então tudo que Deus investe em você é para você investir em você mesmo. Aí você fala assim, mas eu não estou pronto para cumprir o meu propósito. Então por que você não compra um curso para você estudar mais? Para você se aperfeiçoar? Um livro para você ler? Por que você não faz viagem? Por que você não faz imersões? Palestras? Isso são investimentos. Eu já tive experiência de falar assim, gente, tô vendendo esse livro aqui, a pessoa, eu não tenho dinheiro agora, mas tem dinheiro para viajar. Aí eu falo assim, gente, vamos comprar esse curso, vamos tal coisa. A pessoa, tá caro, deixa na próxima eu compro. Mas tem dinheiro para comprar besteira.
vestido, roupa. Então, eu não estou julgando, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, o problema é seu. Eu quero dizer que um dia o investidor ele vai voltar e vai querer saber desse investimento, porque ele investe e quer retorno. Como que você está retornando para Deus o investimento que Ele está fazendo na tua vida? Você está escrevendo um livro? Você está ensinando pessoas? Você está fazendo palestras? Você está compondo músicas? Sei lá, é o seu talento, você tem que descobrir os seus talentos. Sabe como é que a gente pode cumprir o propósito de Deus? Uma das maneiras é a gente descobrir os nossos talentos, porque Ele colocou talentos em cada pessoa. Tem diferença entre talento e habilidade. Habilidade é quando você adquire, através do aprendizado, você treina e você fica bom em algo. Talento é quando você nasce com aquilo. A pessoa, por exemplo, que nasce com o dom de cantar, é um talento. Tem gente que aprende a cantar e canta bem? Sim, ela adquire uma habilidade. Mas tem gente que já nasce com aquele dom. E tem gente que nunca vai cantar. Então, eu quero dizer que você pode aprimorar, né, as suas habilidades, os seus dons. E aí, quais são as 3 coisas que você é muito bom? As 3 coisas que você tem uma habilidade. Quais são as suas 3 principais habilidades? Quais são os seus 3 principais talentos? Então eu peguei e fiz isso comigo. Eu descobri que a coisa principal que eu faço é falar. Então falar é uma habilidade que eu tenho, porque tem gente que é introspectivo, tem gente que não sabe falar, tem gente que não sabe comunicar. Eu descobri que uma era falar, outra era explicar, porque desde criança eu adoro explicar as coisas para as pessoas. Adoro trazer um conhecimento para as pessoas, de explicar o funcionamento de algo. Eu vi que eu deveria, então, cumprir o meu propósito usando as minhas habilidades. E aí eu foquei para isso. É tanto que eu sou agora professora. Eu ensino também, né, a escrever, a redigir. Eu dou a minha aula e também eu trago isso para o reino de Deus. Então também eu uso isso com a palavra, trazendo esclarecimento na vida das pessoas, fazendo ela ativar sua identidade. Na minha célula, eu trabalhei muito ensinando de um modo mais claro, mais tranquilo, assim, mais simples para as pessoas a palavra de Deus, porque elas não estão entendendo essa linguagem tão teorizada, tão distante das igrejas tradicionais. Então eu trazia bem mastigado para elas, puxa, agora faz sentido na minha vida. Então eu estou usando as minhas habilidades de falar, de ensinar, de mentorear, de explicar no reino de Deus. E agora de escrever, porque eu sempre gostei de escrever, como eu já falei para vocês, eu sempre tenho uma agenda. Essa aqui acho que é a minha 5ª agenda, desde que eu comecei a escrever, eu tenho uma agenda por ano, que eu escrevo tudo. Então, se você tem uma vontade de escrever, eu já quero logo te fazer um convite. Poxa, eu tenho vontade de escrever, todo mundo tem que escrever. Por quê? Porque um dia que você morrer, as pessoas só vão lembrar de você pelo livro, que você vai deixar para as próximas gerações. Eu tenho de fazer um convite, quem quiser escrever um livro, eu vou estar trabalhando agora na mentoria para a pessoa escrever um livro. É totalmente grátis, não vou cobrar nada por isso. Eu só vou te dizer como que você começa, como que você organiza as ideias, como que você seleciona o tema que você quer escrever, como que você pode comentar algo da sua vida que vai agregar um conhecimento que você deve fazer isso. Vai ser muito tranquilo, vai ser bem fácil, você vai ver que é mais fácil do que você imagina, como eu descobri. Eu quero dizer que esse livro aqui não é para todo mundo. Eu não vou sair empurrando ele, não vou chegar nos lugares, olha, eu trouxe meu livro, compra. Não vou sair empurrando. A pessoa que quiser vai me mandar um direct, vai me mandar uma mensagem, vai falar assim, eu quero o seu livro, estou interessado. E aí eu vou lá e te atendo. Então, depois também que você comprar, eu quero que você leia o livro todinho. Por quê? Porque não vai adiantar. Eu não quero nem saber do dinheiro. Não quero saber do seu dinheiro. Eu só quero saber das pessoas que estão precisando dessa palavra e que elas vão ser transformadas, porque foi para isso que eu escrevi o livro. Deus tem um propósito de transformar e ativar uma geração. Então esse livro não foi feito para ficar na estante, não foi feito para ficar guardado. Esse livro foi feito para alguém ler e a chave girar na cabeça dessa pessoa, para alguém ler e receber um insight. Esse livro foi feito para a pessoa ler e mudar de vida. Esse livro foi feito para a pessoa quebrar conceitos que estão aprisionando ela de prosperar, de seguir adiante da sua vida. Há quantos anos que você está estagnado na mesma vida? Há quantos anos você está parado? Você olha para um lado para o outro, você olha daqui a 3 anos, você olha 3 anos atrás, a sua vida está igualzinha, não mudou quase nada. São as mesmas amizades, é o mesmo lugar que você mora, é o mesmo trabalho, é a mesma conversa, não muda nada. Então eu quero te dizer que você está muito distante de viver o reino de Deus, porque o reino de Deus ele inicia através da
Mudança de mentalidade. Jesus chegou na praia e falou assim, ó, foi a primeira coisa que ele pregou, ele falou assim: mudem de mentalidade, porque o reino de Deus já chegou até vocês. O quê? Eu nunca li isso na Bíblia. Mas você vai ver que quando ele diz se arrependam, ele está querendo que você mude a sua maneira de pensar. Porque tem diferença entre confissão e arrependimento. Vocês sabiam disso? Quem já sabia que tem diferença de confissão e arrependimento? Às vezes as pessoas confundem as coisas. Confessar é você reconhecer que você está errado, que você fez algo que não deveria. Só que tem gente que confessa e que admite, mas não se arrepende. Então a pessoa fala: ai, Senhor, eu pequei, mas não se arrepende. O que é arrepender? É mudar de comportamento, mudar de pensamento, mudar de mentalidade. Tipo assim: poxa, Senhor, eu confesso que eu comia chocolate demais, agora eu engordei. Eu confesso, Senhor, eu peço perdão. E aí agora, o que você vai fazer? Confessou, mas daqui a pouco, ai, que chocolate, ai, só um pouquinho, continua comendo. Então você não mudou a sua mente. O que acontece? Não, eu me conscientizei que chocolate faz mal, então eu nunca mais vou comer chocolate na minha vida. E aí você segue uma vida que você nunca mais vai comer chocolate. Então, você agora teve uma mudança de mentalidade. Você realmente teve um arrependimento, porque o arrependimento é quando a pessoa nunca mais faz aquilo que ela fazia antes. Então Jesus falou assim: arrependam-se, porque o reino de Deus já chegou. Então ele falou: mudem de mentalidade, porque o reino de Deus já chegou e só vai acessar o reino quem mudar de mentalidade. Quando ele disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que ele estava dizendo? Você precisa mudar de mentalidade, senão você não vai entender como funciona o reino de Deus. Então aqui eu trago alguns insights que Deus mesmo me ensinou na minha trajetória de sofrimento, de angústia, de crescimento. Porque eu quero te dizer uma coisa, que é um dos tópicos que eu trouxe aqui, ó. Você precisa pagar o preço do crescimento. Tá pensando que crescer é fácil? Crescer não é fácil, crescer é hard. Você tem que pagar o preço. Ah, então tá bom, vou continuar aqui na minha zona de conforto. É pior. É pior. Se você não pagar o preço do crescimento, você vai pagar o preço de ficar na zona de conforto. E aí, qual que é melhor? Né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então você escolhe. Outro código que eu trago aqui para vocês é: aquilo que você não entende, você não suporta. Então, às vezes, você não entende as coisas do reino de Deus, do que Jesus está falando, do que Deus quer para a sua vida, e você acha uma loucura. O que Deus falou? Gente, aquilo que as pessoas acham que é sabedoria é loucura, e aquilo que as pessoas acham que é loucura é a sabedoria de Deus. Então, eu quero dizer que se você ouve uma palavra e você acha que isso aqui é loucura, esse negócio de mentalidade, esse negócio de identidade, esse negócio de propósito, que é isso? E começa a criticar as pessoas. Eu quero dizer que você não entende isso que nós estamos falando. Isso não é pro teu nível, então significa que você não tem suporte, você não tem capacidade para você, então, entender aquilo que Deus quer te revelar. Sabe por que muitas pessoas não recebem revelações de Deus? Porque elas não têm capacidade, elas não têm suporte para receber essa revelação. E aí, mesmo que Deus fale com ela, que Deus mostre para ela, ela não vai entender. E aí, o que Jesus falou? Não adianta jogar o vinho novo no vaso velho. Então, Jesus já falou tudo na sua palavra. Mas a gente está lá religioso e só escuta as coisas. E aí, a Bíblia é lá, a palavra é lá e a minha vida é aqui. E aí você continua a mesma pessoa, sentado no mesmo banco de igreja, ouvindo aquela mesma palavra de sempre no domingo, aquela palavra que nem entra mais na tua mente, porque tu já está com a tua mente fechada, sabe? Gente, será que é isso que Deus quer de nós? Ó, eu quero falar uma coisa aqui para quem tá me assistindo, graças a Deus. Coloca um foguinho aí se você ainda tá aí entendendo, se você tá me escutando direitinho. Eu quero falar uma coisa de todo o meu coração. Quando eu era de uma igreja tradicional, e eu respeito quem é da igreja tradicional, mas quando eu era de lá, eu vivia muito inconformada. Eu falava assim: eu não entendo isso, eu não entendo isso aqui. E aí o que aconteceu? Eu fui para um encontro e eu achava muito que Deus era Deus carrasco. E hoje muita gente acha isso, né? Deus vai me castigar, Deus é carrasco, Deus vai me punir, porque a visão tradicional é essa, que você vai ser punido, que você vai ser castigado, que cuidado, não olha para esse lado, não come aquilo.
E aí, quando eu tive lá, gente, sabe como foi que Deus se revelou para mim? Eu quero dizer que para cada pessoa Deus se revela diferente. Para mim, Deus se revelou como um Deus de amor. Ele se revelou para mim assim, mostrando assim, olha, eu sou amor. Eu aceito você. Eu te amo. Mas aí tem um problema. Não adianta só saber que Deus nos ama. Eu soube em 2015 que Deus me amava. Mas só que até em 2019, eu não me sentia amada por Ele. Então é diferente quando Deus diz que nos ama e a gente se sentir amado por Ele. Então, de repente, você está mal. Ah, mas eu sou crente, não é falta de Deus na minha vida, não é falta de nada. Ah, eu sei que Deus me ama. Eu vejo muita gente falando, eu sou filha de Deus. Todo mundo pode dizer isso. Agora, viver, se sentir amado, se sentir filho é diferente. Isso é uma faceta que poucas pessoas descobrem. E em 2019 eu descobri o que era. Para 2020, eu tive um segundo encontro com Deus. Que foi na pandemia, quando eu fiquei no quarto trancada 14 dias, eu acho. Trancada, entre aspas, né? 14 dias. Que eu tive outro encontro com Deus, que Ele veio me revelar tudo que Ele falou. Ele falou comigo assim, Jeremias, me chamou de Jeremias. Ele falou, Jeremias, se você me chamar, eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisas que você não sabe. E de lá pra cá, gente, foi uma ativação na minha vida. É por isso que eu falo disso. Porque eu vivi inconformada. E aí agora eu comecei a saber o que era se sentir amada. E detalhe, não tem como se sentir amada e viver a mesma vida. A gente tem que abandonar muita coisa. Por isso que eu digo que o crescimento também dá trabalho. Porque você precisa abandonar ideias, você precisa abandonar coisas que você já tinha aprendido da igreja ou com seus pais. Você precisa abandonar algumas pessoas, porque você não vai conseguir passar para a próxima fase carregando gente. Não vai conseguir, você tem que abandonar. Tem gente que só vai te atrasar. Eu quero que você faça uma lista de pessoas que só te atrasam. Como identificar pessoas que só me atrasam? São aquelas pessoas que sempre chegam contando os mesmos problemas para você, ano após ano. Elas sempre chegam se queixando com as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas erradas e você aconselha e nada muda. Agora eu quero te dizer que está na hora de você abandonar essa pessoa. Deixa ela para trás. Se nem Deus conseguiu ajudar ela até agora, então é você que não vai conseguir ajudar ela. Então, se você não conseguir, se Deus ainda não conseguiu entrar na vida dessa pessoa para mostrar para ela a verdade, nem você vai conseguir, porque você já passou 4 anos, 3 anos, tentando falar para essa pessoa, e essa pessoa, ela, pelo contrário, em vez de você ajudar ela a avançar, ela está te atrasando. Uma coisa que eu vejo muito nas pessoas ao meu redor, e que eu bato nessa tecla, é a crença de não merecimento. Inclusive, ainda agora eu estava conversando, né, com os parentes aqui, que é a pessoa, né, que alguém quer fazer um bem para você, uma gentileza, e você não precisa, tá tudo certo aqui, não quero, não precisa se incomodar, essa pessoa, ela acha que ela tá sendo gentil, né, que ela não quer incomodar ninguém, mas eu quero te dizer que isso aí é a crença do não merecimento. Eu quero te dizer que você tem que abandonar com isso, que isso é um problema de identidade, e se você não abandonar isso, você não vai receber o favor de Deus na sua vida. Sabe por quê? Agora eu vou te contar algo poderoso que aconteceu comigo em setembro. Em setembro eu fui com uma imersão, que lá eu aprendi sobre o favor de Deus. A gente lê na palavra, é porque a graça de Deus é um favor imerecido. Ler na palavra isso é uma coisa, viver é outra. Sabe o que é o favor, gente? O favor significa que Deus está do nosso lado. Então, quando você parar para pensar que significa assim, Deus está do meu lado, significa então que tudo vai ser favorável para você. Até os problemas, até os problemas. Até os inimigos, eles são favoráveis. Eu quero te dizer que antes, quando alguém me rejeitava, não tem assim quando alguém te trata com indiferença, eu ficava tão mal, eu ficava, meu Deus, eu fiz tanto pra essa pessoa, eu ajudei essa pessoa, olha, ela passa, finge que nem me conhece, vira a cara, dobra na outra esquina. Eu ficava tão mal com isso, tão mal, eu ficava tão triste. E aí eu sofria com a rejeição das pessoas. E aí eu fui descobrir que Deus estava usando essas pessoas para me treinar na minha gestão emocional. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente é muito religioso, a gente sabe tudo da Bíblia, a gente sabe todos os conhecimentos técnicos, mas você não tem o terceiro tripé, né? São 3 pezinhos: capital intelectual, capital intelectual, capital espiritual e tem um capital emocional. Às vezes você não tem um capital emocional.
E aí você começa a se envolver em muitas coisas, ter muitos negócios, vai se envolver na igreja, vai se envolver com muitas coisas. E aí você não tem um capital emocional preparado, e aí você se ofende com todo mundo, fica magoado, fica com ressentimento, aí não consegue desenvolver nada. Então eu quero te dizer que Deus quer nos desenvolver no nosso capital emocional. Ele quer que a gente apanhe, seja rejeitado e saiba lidar com todas as decepções. Ele quer que a gente saiba liberar perdão, porque senão a gente não vai destravar, não vai sair do lugar. Porque às vezes, porque o que Deus tem para nós é tão grande que se você não tiver um suporte, você não vai suportar. Não tem pessoas que alcançam uma fama assim, depois elas caem. Não tem pessoas assim que começam um ministério bonito, depois elas caem assim vertiginosamente. Ou então tem gente que tem um cargo na igreja e de repente ele entrega o cargo, que ele não quer saber de ninguém, sai da igreja. Saiu magoado com o pastor, saiu magoado com a liderança, saiu ferido não sei o que, saiu ferido não sei o que. Essa pessoa, ela tinha conhecimento, estava lá na igreja, mas ela não estava preparada emocionalmente. Então eu quero dizer que o tripé principal que Deus quer forjar em nós, das emoções. Então Deus estava me treinando, porque agora quando alguém passa e me rejeita, eu já entendi. A pessoa que está problemática e que ela encrenca com você, não é que você é o problema, e sim que ela tem um problema não resolvido dentro dela, e sim que ela se odeia, e sim que ela carrega culpa, e sim que ela não se resolve nas suas emoções, e ela procura alguém para descontar. Então pega esse código aí para você não sair se ofendendo com tudo que falarem para você, com toda pessoa que te rejeitar. Vai se lascar. Olha, pega uma ideia. Você tá de boa na sua vida e de repente alguém vem com uma treta pro teu lado. De quem é o problema, gente? O problema é dessa pessoa. Essa pessoa tá mal amada, tá mal resolvida, tá com problemas emocionais, não se perdoa, tá toda problemática. O que ela vai fazer? Ela vai encrencar com a primeira pessoa que ela vê. Ela vai encrencar com você que tá feliz. Ela vai encrencar com você que tá crescendo na vida. Ela vai encrencar com você que tá cumprindo seu propósito. Porque ela é uma invejosa, porque ela tem crise de não merecimento. Ela só quer estourar com alguém. Então, eu quero te dizer, cuidado. Não se deixe influenciar com essas pessoas. Passa direto. Vai embora. Firma a tua estrutura, porque Deus não constrói em estrutura que tá com trauma, né? Estrutura que está fragilizada, que está com brecha. Eu falo isso aqui no capítulo. Preste atenção, porque senão você não vai cumprir o seu propósito. Porque toda hora que você for decolando, aí vem uma picuinha para te derrubar. Aí você tá sentindo já os insights de Deus, aí você se detém. Poxa, Deus está com pressa, o tempo está passando e você já viveu 30 anos, 35 anos, 40 anos da sua vida e você fez o que até agora? O quê? Esses dias eu coloquei no grupo da minha família, gente, eu tô desesperada. Aí todo mundo, o que foi? Eu já vou completar 35 anos, gente. Eu já vou completar 35 anos, eu tenho que correr. Eu tenho que remir o tempo, porque eu tenho tanta coisa para fazer pro meu Deus, para as pessoas. Eu tenho tanta coisa que eu tenho que impactar o mundo. E eu vejo que 44 anos. Eu tenho pouco tempo já. É assim, todos nós já existimos na eternidade. E aí, de tempos em tempos, Deus está mandando pessoas para cumprir o seu propósito. E agora é a nossa vez. E essa vez é única, não vai se repetir. Então, na sua única vez que você tem chance de viver, você não está fazendo nada. Quando eu tive esse insight, eu falei, não. Eu fiquei desesperada, gente. É por isso que eu tô desesperada. Eu já vou escrever meu segundo livro. Eu já vou lançar meus cursos ano que vem. Porque eu preciso remir o tempo. Sabe como é que é remir o tempo? É acelerar. Em vez de você fazer uma coisa em 1 ano, você agora vai fazer em 1 mês. Em vez de você escrever um livro em 3 anos, você vai escrever um livro em 15 dias. Porque nós precisamos acelerar. Então, remir o tempo é acelerar. O que é que você quer fazer só no final do ano? Você vai fazer agora, você vai acelerar, você vai remir o tempo. Você vai fazer um controle aí do seu tempo, né? Você vai correr contra o tempo. Então, eu não tenho mais tempo para perder. E quando eu tô com sono, sabe o que eu faço? Eu digo assim, deixa para dormir só no caixão, né? Vai ter um tempo que eu vou passar um tempão no caixão dormindo. Então, enquanto eu tô viva,
eu vou ficar acordada de madrugada, eu vou acordar às 5 horas da manhã, eu não tenho mais tempo para perder. Então eu quero deixar essa mensagem aqui contigo, eu quero que você não durma essa noite só pensando nisso que eu tô falando. Eu quero que essas minhas palavras fiquem ecoando na tua cabeça e também que tu repasse isso para as outras pessoas, porque o poder do conhecimento é a gente repassar, entendeu? Só mais uma palavrinha aqui para me terminar, não vou demorar mais. Ó, você não vai avançar enquanto não resolver as tretas dentro de você. Então também, se você tem alguma pendência, resolva. Se você tem alguém que te magoou, libera essa pessoa, tá? Perdão é liberar a pessoa da dívida. Por exemplo, alguém tá te devendo R$40, aí você tá lá cobrando essa pessoa. É a mágoa. Tá cobrando. Não, essa pessoa fez isso comigo. Não, essa pessoa. O que é perdoar? É liberar da dívida. Deixa pra lá esse dinheiro, eu não quero mais nem saber, deixa pra lá. Então, perdoar é dar a perda, é liberar a pessoa do seu débito. Então, libera essa pessoa, manda ela ir lá pra onde ela quiser e esquece. E agora vai viver a tua vida livre. Você não vai prosperar, né, enquanto você estiver com pendências, e você não vai prosperar se você também ficar sempre se magoando. Porque enquanto você ficar com essa mentalidade infantil, de ficar esperneando, berrando, ficar reclamando da vida, ficar reclamando de pessoas, ficar só nessa meninice, nessa mentalidade de que não avança. Se você continuar assim, Deus não vai te levar para o próximo nível. Porque a gente vai vivendo de nível em nível. Não tem aquela passagem que diz que é de glória em glória? Então, ele vai nos fazendo crescer e nos aperfeiçoando de glória em glória. O que é isso? É de nível em nível. Por exemplo, eu já destravei um nível, agora eu vou para o segundo, depois eu vou para mais outro. Então você olha para a internet e vê grandes pastores, grandes pregadores. Eu quero te dizer assim, que eles só estão alguns níveis na nossa frente e eles deram lugar. Então eu quero te dizer que é possível. Você não vai ser igual a eles, porque o propósito é individual, né? É tipo assim, cada um tem o seu. Ninguém vai ser igual. Ah, onde eu quero ser igual ao fulano e tal. Não, você vai ter o seu propósito. Que para todo mundo Deus tem algo muito grande que vai impactar muitas pessoas. Por quê? Porque o negócio que Deus gosta de investir é em vidas. Então, vidas é o maior investimento de Deus. Então, se você estiver do lado de Deus, você vai investir em vidas. Ah, tá, gente, eu pulei um negócio aqui. Então, eu disse que em setembro aconteceu algo comigo que eu experimentei o favor, não foi? Então, eu quero dizer que o favor é você não se preocupar e ficar inteiramente na dependência de Deus. É você desfrutar tudo aquilo que Ele está fazendo. Sabe as pessoas que estão tão com a mente tão perturbada? Sabe as pessoas que estão numa correria? Elas não param para contemplar o que Deus faz. Quantas vezes você parou para contemplar a sua família? Quantas vezes você já parou para contemplar a sua casa? Ou então você saiu e olhou para a natureza? Então eu quero dizer que a coisa mais importante que a gente tem, a gente não contempla, que é você, que é a sua família, que é o seu marido, que é a sua esposa, que é os seus filhos. Sabe, você não contempla, você só entra e sai de casa, você só acha que tem que trabalhar para pagar contas, você só acha que tem que estar na correria para resolver um negócio na igreja, mas não foi isso que Deus pediu para nós. Primeira coisa que Deus fez na terra foi o casamento, que é a instituição, que é a base de tudo. Primeira coisa que Deus fez foi o casamento. E quando a gente lê a Bíblia, a gente só vê que Deus queria que o povo dele vivesse numa terra que manasse leite e mel e que eles pudessem viver e comer bem e se fartar. Então Deus sempre pensou no bem da família viver bem, da família viver no conforto, da família poder ter um negócio. E aí a gente fica olhando para fora, para o exterior, querendo salvar o mundo, enquanto a nossa casa, a nossa família está sendo destruída. Eu aprendi isso nessa imersão que eu fui, que eu levei um tapa na minha cara. Eu desacelerei e fui olhar para dentro de casa. Então, quando eu vim de lá, eu vim para colocar a minha casa em ordem. É isso aí. Tem muita gente que está na igreja e a sua casa está em desordem. Isso é muito grave, porque nós estamos olhando para coisas que Deus não nos enviou. E a nossa família, que Ele já nos entregou, que é a primeira instituição, que é a primeira coisa que a gente tem que investir,
a gente não está investindo na nossa família. A gente não está patrocinando nossos filhos, a gente não está patrocinando nosso marido, o marido não está patrocinando sua esposa. Então, em primeiro lugar, nós estamos falhando aqui. Enquanto nós não formos aprovados aqui, a gente não vai conseguir avançar no próximo nível. Você já viu pessoas que têm algo que está fazendo fracassado? Uma empresa que não avança, um ministério que não avança, algo que quer fazer que não avança, está estagnado. É porque a sua família não vai bem. A minha família é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. E depois eu posso salvar o mundo. Depois eu posso dar um conselho para alguém. Depois eu posso ajudar alguém que está na ruína. Entende? Então, gente, o nosso ministério começa em casa. A nossa empresa começa em casa. E aí, gente, é muito importante porque esse livro aqui ele traz muitas coisas preliminares, sabe, para nossa vida. E para terminar, do favor. E aí eu parei de depender muito de querer logo trabalhar, de querer sair, de querer fazer isso, de querer fazer aquilo. Eu fui entender que Deus, ele é o El Shaddai, é aquele que nos sustenta. Se eu não esperar que Deus vai prover para mim, que ele é o provedor, que ele quer que eu desfrute, que ele já preparou tudo para mim, que só falta eu acessar, que só falta eu viver, e eu vou acessar quando eu desfrutar. Enquanto eu não entender isso, nós vamos correr atrás do vento. Nós vamos enxugar gelo, nós vamos lavar carvão. Tem pessoas que estão girando em círculos e nada avança. É porque não aprendeu a desfrutar, não aprendeu a olhar aquilo que realmente importa para Deus. E aí, quando eu agora fui na segunda viagem, eu falei, Deus, eu quero ir debaixo do teu favor, eu quero viver o teu favor. E aí vocês acham que eu tinha muito dinheiro para viajar? Eu não tinha, mas o meu pai tem. E ele providenciou tudo para mim. Tudo pra mim. Então, quando eu ia fazer uma coisa, alguém falava assim, não, eu pago isso pra você. Não, eu dou isso pra você. Não, você vai comigo. E aí eu recebi caronas pra todo lado, não precisei pagar hotel, não precisei pagar nenhum lanche na rua, porque Deus colocou todo mundo no meu caminho pra me patrocinar. E aí eu entendi, aí eu larguei fora a crença do não merecimento, e eu entendi que aquilo era o favor, que aquilo era a herança de Deus que eu estava acessando. Eu entendi que Deus estava do meu lado, então a graça é o favor imerecido, ou seja, Deus quer te patrocinar onde quer que você for. Se Ele colocou um propósito no teu coração, Ele vai patrocinar o teu propósito. Então, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de realizar, não tenha medo de viajar, porque Ele vai te proporcionar todos os recursos que você precisa. Isso é viver no favor. Isso é viver na graça. Então, eu quero te dizer que isso é um exercício. Às vezes a pessoa fala, ai, não tenho dinheiro. Porque você está confiando só nas suas condições. Mas você precisa viver de decisão. Você tem que decidir. Você tem que se jogar. É a fé. A fé é a esperança das coisas que você não vê, mas você acredita que elas existem. Então, eu não vejo os recursos, mas eu sei que eles existem, estão na mão do meu Pai e Ele vai liberar de acordo com o meu progresso. Então, por isso que eu falei, são as fases. Se você não der um passo para avançar na próxima fase, Ele não vai liberar os recursos que você precisa. Sabe por que muita gente está endividado? Porque não está fazendo aquilo que Deus quer. Você está com dívida? Porque você está com dívida com seu pai. As dívidas são sinônimos de que você tem uma dívida com Deus. Você está empurrando com a barriga aquilo que você deveria fazer, que você deveria se lançar. Você está preocupado com o que os outros vão falar. E você está contraindo dívida com Deus e, consequentemente, você está também tendo dívidas financeiras. Eu aprendi que dívida é emocional. Então, pague a dívida com seu Deus. Sabe por que eu faço live toda semana? Porque eu estou pagando a minha dívida com Deus. Porque quando eu não faço live, gente, eu fico com uma culpa, um peso. Porque Deus já falou assim pra mim, fala. E aí, como Ele se revelou pra mim em amor, a minha palavra também é de amor. É uma palavra de reconciliação, é uma palavra para te levantar, é uma palavra para te ativar, para dizer assim que Ele te aceita, para dizer que Ele te ama, para dizer que Ele quer te patrocinar, para te dizer, para tu mandar o povo cuidar da vida deles e dizer que você é querido, que você é amado, que você pode tudo, que você é um foguete, que falta
Falta decolar, gente. Então eu quero dizer que o teu pai te ama, ele te aceita, ele já te aprovou. Quando ele te fez, ele disse assim, ó, já está aprovado. Você não precisa de ninguém ficar te aprovando. E fulano, o que você acha disso? Ah, eu não sei. Você não precisa nem perguntar nada pra ninguém. Só vai lá e faz. Abre a live e fala. Quer fazer um curso? Faz. Quer fazer uma palestra? Faz. Quer lançar um CD? Vai. Quer abrir uma empresa? Abre uma empresa. Quer mudar de profissão? Muda de profissão. E dane-se o resto. Porque a única pessoa que você tem que agradar é o seu pai, porque é ele que te patrocina e ele vai querer o resultado. Ele vai voltar para pedir de você, cadê os talentos que você multiplicou? Aí você vai dizer, ai, eu enterrei porque eu tava com vergonha. E aí? E aí, o que você tá achando? Então eu já terminei aqui, tá, gente? Terminei, já tô falando demais, eu disse que vai ser 20 minutinhos. E vou deixar uma frase que diz assim, ó, que tá no meu livro. Aquilo que não está cumprindo o seu propósito está sendo entulho em algum lugar. Eu conto essa história direitinho no meu livro, uma história que aconteceu comigo. E todo espaço vazio sempre vai ser ocupado, tá, gente? Então, você fala assim, ah, esse cômodo aqui eu vou limpar para deixar ele vazio. Não. Daqui a pouco tá cheio de entulho naquele incômodo. Você fala, ah, eu vou limpar essa parte do meu guarda-roupa. Daqui a pouco tá cheio de coisa lá. Todo espaço foi feito para ser preenchido. E a sua vida? Você está preenchendo com o quê? O que é que ocupa mais tempo na sua vida? É o quê mesmo, né? Então você começa a observar isso. Não deixa a sua vida vazia, não deixa a sua mente ociosa. Procura encher com alguma coisa do reino, tá? E que a sua vida não seja um entulho, que está só aqui na superfície da terra, só assim, ó. E não tá servindo para nada, né? Então, quem quiser adquirir o livro, me procure aí no direct. E não olhe como um preço, né? Olhe como um valor, olhe como um investimento. Porque nada vem de graça, não. Tudo a gente paga um preço, né? Então, quando você tiver a mentalidade correta, você vai pensar, isso aqui é investimento. Isso aqui é Deus que está me patrocinando. Então, as viagens que eu faço não são grátis, né? Os cursos que eu faço não são grátis. É Deus que me dá o recurso e eu me patrocino. Então, se Deus te dá o recurso, se patrocina. Tá bom, gente? Se alguém quiser começar a escrever o seu livro, eu vou dar a mentoria gratuita de como começar. Vai ser top. Só vai precisar você depois procurar alguém para trabalhar nele. Mas a escrita vai ser com você. E eu tenho várias maneiras de escrever tranquilo. Você vai escrever de boa seu livro, tá bom? Bye, bye. Até a próxima.